Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos com mais um vídeo de terça-feira em que eu vou falar para vocês o seguinte: será que eu posso colocar em um mesmo conduto fechado, um eletroduto ou uma eletrocalha, condutores de seções nominais muito discrepantes? Tá? Que tipo de condutores que eu tenho que colocar em um conduto fechado? Hoje eu vou responder essa pergunta, que é muito importante e primordial aí na elaboração de um projeto elétrico, em que você define caminhos de condutores. Então vamos lá, vamos responder essa pergunta agora. Então, pessoal, para responder essa pergunta aqui para vocês, eu tenho que recorrer à NBR 5410 no item 6.2.10, em disposição dos condutores. Então aqui, pessoal, no item 6210.1, ela vai falar: os cabos multipolares só devem conter os condutores de um mesmo e único circuito. Cabos multipolares são aqueles cabos que possuem cabos de isolação, uma isolação maior, e cabos de isolação única no mesmo cabo, tá? Agora, no 6210.2, ela vai falar para a gente o seguinte: admite-se que os condutos fechados contenham condutores de mais de um circuito nos seguintes casos, né? Ou seja, condutores de mais de um circuito podem ser instalados nesses casos aqui, ó. Quando as quatro condições, observa bem, ela fala as quatro condições seguintes forem simultaneamente atendidas. Então, todas essas condições que eu vou falar aqui para vocês têm que ser atendidas para eu conseguir inserir condutores de circuitos diferentes no mesmo conduto fechado. São elas: os circuitos pertencerem à mesma instalação, isto é, se originarem do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção. Os circuitos pertencem à mesma instalação, originam-se do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção, mesmo que eu tenha numa edificação, tá? Vamos supor que eu tenho uma edificação com um quadro geral e esse quadro geral você alimenta quadros secundários, tá? E esses quadros secundários você alimenta circuitos secundários, né? Circuitos aí de tomada, iluminação e assim por diante. Né? Num comércio, no galpão, você vai encontrar isso. O que vai acontecer nesse caso? Todos aqui, ó, originam-se do mesmo dispositivo geral de manobra e proteção. Todos os circuitos secundários, se eu seccionar o geral, né? Obviamente seguindo aí as prescrições normativas, seccionando os anteriores, os que estão a jusante, para depois seccionar o geral, eles estão sob o mesmo dispositivo geral de manobra e proteção, independente da situação. Então, se eu estou trabalhando com os mesmos circuitos de uma mesma edificação, em que eu tenho o mesmo ponto de entrega, o mesmo ponto de entrada de uma concessionária também, os circuitos pertencem à mesma instalação, está condizente, né? Você vai fazer um projeto normal. As seções nominais dos condutores de fase estiverem contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos. O que significa isso? Se você não tem uma certa noção, você acaba se perdendo aqui nessa parte ou não entende o que ele está dizendo. Ele fala: seções nominais dos condutores de fase, não estou falando de condutores de proteção, não estou falando de condutor de neutro, que podem variar aí de acordo com a situação. Está falando dos condutores de fase. Estiverem contidas dentro de um intervalo de 3 valores normalizados sucessivos. O que significa isso? Se eu tiver cabos de 2,5, de 4 e de 6 no mesmo conduto fechado, eu tenho 3 valores normalizados sucessivos. Mas se eu tiver condutor de 2, de 4 e de 10, eu não tenho uma faixa de 3 valores normalizados sucessivos, porque o meu condutor de 10 ele está acima dos outros condutores, ainda tem um condutor de 6 aqui no meio desse processo. Então aí eu já não estou trabalhando com 3 seções normalizadas sucessivas. Bom, então que atitude eu tomo no meu projeto? Você vai levar esse condutor de 10 por um conduto exclusivo e escolher um circuito que seja um circuito de 6 milímetros para poder levar dentro de um conduto fechado ao invés desse condutor de 10. Por isso, no caso de um chuveiro, por exemplo, a gente costuma levar um circuito de forma exclusiva, tá? E não levar junto com outros circuitos de baixa tensão, de iluminação, de tomadas, né? Circuitos de caráter exclusivo, com seções maiores, a gente procura levar com o eletroduto de forma separada, né? Essa é uma das justificativas para a gente poder trabalhar com eletrodutos separados, né? 3 seções normalizadas sucessivas. Cabos de 2,5, 4 e 6, tudo bem. Cabos de 1,5, de 2,5 e de 6, não, tá? Então procura fazer essa divisão. Essas características que a norma 5410 traz para a gente inferem diretamente no projeto, tá? Quem for elaborar o projeto de acordo com a norma, seguindo os preceitos normativos, vai encontrar aqui a disposição dos condutores nesses casos. É muito importante você ter atenção a isso.
E também ele fala, ó, todos os condutores tiverem a mesma temperatura máxima para serviço contínuo. Aí ferrou, né? Se você não tem uma leitura contínua da norma, você vai olhar isso aqui e você vai ficar preocupado. O que significa isso? Será que eu tenho que medir a temperatura do condutor? Não, observa o que ela fala. Temperatura máxima de serviço contínuo. Se você for na tabela que eu vou te mostrar agora da norma, você vai entender isso. Vamos lá. Aqui, pessoal, na tabela 35 da NBR 5410, ela tem as temperaturas características dos condutores, tá? E aqui ela tem, ó, de PVC até 300 mm², de PVC acima de 300 mm², EPR ou XLPE, né? Que são condutores aí que têm as características muito parecidas, né? Até porque por isso que você vai encontrar aí EPR/XLPE, porque se você olhar as temperaturas de trabalho dele, elas são as mesmas, tá? Mas tudo bem, vamos aqui analisar. Mesma temperatura máxima de serviço contínuo. Se eu estou numa instalação elétrica, PVC para circuitos secundários é mais comum. Então aqui, ó, até 300 mm² é a nossa faixa aqui para instalações internas. Então o que ele está falando? Os condutores têm que ter a mesma temperatura máxima de serviço contínuo. Vou olhar aqui nessa primeira coluna aqui, ó. Temperatura máxima para serviço contínuo do condutor, 70 graus. Então se eu estou trabalhando com 2, 4 e 6, esses condutores também, além de serem normalizados sucessivos, têm que ter a mesma temperatura máxima de serviço contínuo, ou seja, devem ser de PVC 70 graus, tá? Não posso ter então um de 2, um de 4 e um de 6 EPR e os outros dois de PVC. Eles não vão ter a mesma temperatura máxima de serviço contínuo. Então prestar atenção também para a especificação dos condutores, né? Se eu estou trabalhando com PVC, nos circuitos secundários trabalhem com todos de PVC. Posso trabalhar com o da entrada de EPR XLPE se eu quiser, né? O ponto de entrada, ou seja, que vai da medição até o meu quadro de distribuição? Pode ser um XLPE. Se ele for sozinho, né? Não tiver nenhum condutor de outro circuito, aí já não pode, porque vai ser, se for um de PVC, já não está dentro aí das prescrições normativas. Se não for normalizado sucessivo, né? Também já não está dentro aí das prescrições normativas. Então, essa condição também tem que ser atendida. Todos os condutores no mesmo conduto têm que ser de PVC ou EPR XLPE, mas todos eles, dentro das seções normalizadas sucessivas, têm que possuir a mesma temperatura máxima para serviço contínuo. Obviamente, se é de PVC é 70 graus, se é EPR ou XLPE é 90 graus, beleza? E aqui você tem também, pessoal, além da temperatura máxima de serviço contínuo, né? Todos os condutores forem isolados para a mais alta tensão nominal presente. Então, aí quando você trabalha com condutores de instalação 450, 750 volts, né, você já tem uma isolação aí de trabalho acima da mais alta tensão nominal presente naquela instalação. Então, já é comum você comprar um condutor de PVC 70 graus, 450, 750 volts, beleza? Então, essas aqui são as condições para que você consiga inserir em um conduto fechado condutores de diferentes circuitos e diferentes seções, tá? Tem que ficar bastante atento a essas prescrições. Lembrando aí que conduto fechado eu estou falando de um eletroduto, por exemplo, tá? Que é mais comum em instalações elétricas de baixa tensão. Eu estou falando aí de uma eletrocalha, né? Com a tampa. Eu estou falando aí de canaletas também, tá? Só para você ter essa noção. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender a disposição dos condutores. Prestem bastante atenção a seguir esses preceitos no projeto em si, no projeto elétrico que você for fazer, tá? Então, pessoal, só mostrando um exemplo aqui para vocês, eu saindo com condutores aqui, ó, elétricos na baixa tensão, né? De um mesmo QGBT, observa bem, eu estava aí seguindo com eletrodutos em si, colocando 3 por eletroduto. Então, olha só, trabalhei todos com EPR, tá? 90 graus, mesma tensão nominal, todos 0,6 a 1 kV. Então procura fazer essas prescrições. Vamos supor que você tenha um QGBT que você vai alimentar vários quadros de distribuição, né? Se você está trabalhando de um com PVC e os outros também se encaixaram em PVC 70 graus a partir das correntes, né? Trabalha com todos os PVC, mesma tensão aí nominal, 0,6 a 1 kV, por exemplo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender essa disposição de condutores que a norma fala pra gente e que infere diretamente no seu projeto elétrico. Beleza? Não esquece, pessoal, de curtir aqui esse vídeo, compartilhar com seus amigos, é muito importante pra gente aí, para divulgar o nosso trabalho, para mais pessoas conhecerem aqui o trabalho da FAM Engenharia, tá? Um grande abraço e até a próxima!